Fala galera, eu sou Paulo Souza, técnico de áudio, engenheiro de mixagem. O objetivo desse material aqui é a gente explicar um pouco de como seria uma mixagem de lives, equilíbrio de ganho, equilíbrio de entrada, equilíbrio de fader e todos os aspectos que envolvem uma mixagem completa e uma mistura homogênea de todo o som que pode ser uma banda, pode ser um trio, pode ser voz, pode ser até podcast. Bom, espero que vocês curtam aí, que agreguem muito conhecimento para vocês. Vamos lá? Bom, gente, seguinte, as lives hoje em dia, elas têm dois sistemas, tá? Um sistema que a gente chama de ele totalmente ao vivo e o outro sistema que é um sistema próximo ao que se gravava de DVDs ao vivo, shows ao vivo, etc, tá? Esse sistema a gente chama de live gravada, tá bom? Qual que é a diferença entre o primeiro e o segundo sistema? O primeiro sistema, que é ao vivo, você tem que mixar em tempo real. Normalmente você está no mesmo ambiente da banda, você está no mesmo local onde a apresentação está acontecendo, então demanda um conhecimento maior de pré-produção. E existe, a partir do momento que você tem uma live gravada, vamos chamar assim, você tem a demanda de uma pós-produção. A pós-produção te dá uma vantagem, que é você conseguir trabalhar o áudio em estúdio depois, limpar canais, passar por aplicativos que conseguem minimizar ruído, vazamento, você consegue ter um controle muito maior. Assim, como você grava isso tudo, tá? Então eu vou mostrar na tela do computador como você faz para utilizar esses dois sistemas, tá bom? Legal, vamos falar das consoles, tá? Essa aqui é uma mesa, tá? Muito comum digital. Então eu tenho aqui um controle de ganho, algumas coisas de dinâmica, equalizadores, tá? Aqui você escolhe as bandas. Aqui a gente tem os faders de volume, tá? Que a gente vai fazer o equilíbrio de volume dos canais. Aqui a gente tem a parte de auxiliares, que é a parte que você controla as saídas, tá bom? Muito importante nesse momento é a gente salientar que para ter uma live mais tranquila, é interessante que a gente use fone de ouvido, tá? Do tipo in-ear. Aqui a gente tem a saída, o volume de saída, tá? Aqui volume do fone de ouvido, que é muito importante você mesmo ter um fone de ouvido, que é exatamente este aqui, tá? Então, o que que acontece com ele? Você consegue colocar ele na orelha praticamente inteiro, tá? E isso, naturalmente, ele veda o som que está acontecendo. Vamos pensar aqui na mesa de som, cada um desses canais aqui, ele vai ter todos esses mesmos parâmetros, só que digital. Você consegue ver no visorzinho dele, que eu tenho aqui, ó. Cada vez que você abrir um canal, ele vai aparecer todos os parâmetros que eu estou mostrando aqui, nesse visor aqui, certo? Aqui, qual que é o primeiro parâmetro que eu tenho, tá? Que é muito importante. É o ganho, que é o volume de entrada, tá? Então, vamos dizer que uma área boa de trabalho da maior parte das mesas de som, como se a gente trabalhasse de 0 dB para baixo. Então, seria entre -10 e -15. Um lugar, vamos dizer, ideal seria mais ou menos -12. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calibrar o meu volume, ó. Aí. Pronto. Nos picos mais altos eu atinjo -10. Então eu vou voltar um pouquinho. Pronto. Certo? Esse é o meu volume. Tudo bem? E aí eu vou ter aqui, logo na sequência, tá? O que a gente chama de filtros. Corte de grave. Aqui eu tenho a mesma coisa, só que eu saio dos 20 kHz para trás, tá? Então eu vou descendo, descendo, descendo até 3 kHz. Aqui na mesa eu tenho tudo isso aqui, ó, tá?
eu tenho os mesmos parâmetros aqui. Aqui então eu tenho agudo, aqui eu tenho médio agudo, médio grave, grave, tá? Aqui eu controlo o quanto de volume, aqui eu controlo o tipo de filtro, que eu vou falar sobre equalizadores separado, tá? A parte de dinâmicas, que é o compressor e o gate, que a gente chama, tá? Que eu também vou falar separadamente, mas numa mesa onde eles ficam, ó. Nesse parâmetro aqui eu tenho um compressor, nesse parâmetro aqui eu tenho o gate, tá? E todas essas coisas que eu for mexer, ele vem aqui para tela, certo? Ao vivo, tá? Você vai fazer a saída da sua mesa entrar em uma placa de som, tá? Você vai colocar o lado esquerdo da saída da mesa por aqui, o lado direito da saída da mesa por aqui, certo? Eu vou pegar esse botão aqui de gain, eu vou subir ele. Quando isso aqui acender, eu vou abaixar um pouco, certo? Então vamos supor que ele acenda aqui, ó, mais ou menos em 13 horas. Eu vou voltar até 12, porque aí eu tenho esse espaço, o que a gente chama de headroom, tá? Aqui desse lado eu tenho a monitoração de fone. Então, além da monitoração da mesa, eu preciso ter uma monitoração do que está indo para a transmissão. Agora, eu vou falar sobre o segundo sistema, que é o sistema de live gravada. Mesmo gravando, costuma se transmitir, tá bom? Então eu vou ter um segundo computador com um programa de gravação semelhante a esse aqui, tá? Então aqui eu tenho os canais gravando enquanto eu estou falando. Estou usando o microfone, então é basicamente a mesma coisa, tá? Eu uso o que a gente chama de protocolos. Então, quais são esses protocolos? Esses protocolos existem dois básicos que são os mais usados. O primeiro é o USB, tá? Que todo mundo conhece. Então, aqui o que acontece? Eu vou plugar um cabo, que é esse aqui. Essa entrada eu vou plugar nessa placa aqui. E essa outra ponta do USB eu vou ligar direto no computador. Aí eu tenho um outro protocolo famoso, chama-se DANT, que ele transmite através de cabo de rede, o que a gente chama de Ethernet, tá? Que é esse aqui, todo mundo conhece, que liga internet, liga roteador, enfim, todo mundo tem em casa, tá? Então esse é o segundo protocolo que mais se usa em gravação. Então agora a gente vai começar a partir do princípio que já temos ou gravado ou uma banda tocando. Fala galera, vamos lá, começando com o sistema de mixagem, tá? A primeira coisa que é importante a gente falar, que é o item de panorama, tá? Panorama e equilíbrio. Por uma questão do efeito que a gente chama de psicoacústica, a gente está acostumado a ouvir com fone ou caixas de som, tudo que está no centro te dá a noção exata do que estará nos estéreos, tá? Então, via de regra, coisas que estão sempre no centro: bumbo, caixa, baixo e voz, certo? E aí o resto eu vou distribuindo conforme a informação visual. Então vamos lá, eu tenho uma música aqui, no qual eu já vou aproveitar e vou soltar ela aqui pra gente ouvir, tá? E já ir começando a equilibrar. Vamos lá. A primeira coisa que é importante a gente salientar é que o equilíbrio de volume já está todo esquisito, certo? Então, quando a gente está mixando uma live, a gente já se preocupa com essa questão do volume, tá? Isso já faz diferença. Então, a primeira coisa que eu vou fazer enquanto está tocando vai ser equilibrar os estéreos. Vamos lá. Eu vou começar com a bateria para a gente já ouvir. Aqui a gente já tem bumbo e caixa. Vou abaixar um pouco o microfone da esteira. Eu vou equilibrar esse volume primeiro. Certo? Vou abrir os tambores. Repara que você já tem uma imagem estéreo da bateria aberta, né? Beleza.
Baixa no centro e vamos abrir ele. Guitarra. Como eu disse, a guitarra estaria mais do lado direito. Beleza, vamos abrir o teclado. Essa é a voz. Repara uma coisa importante, só o equilíbrio de volume e estéreo você já tem uma mixagem semi-pronta, tá? Então vamos lá. Equilíbrio de volume, ó. Eu vou retornar com todo mundo sem pensar em equilíbrio e volume, tá? Qual a diferença? Depois que eu equilibrei, ó. Bom, aí o que acontece? Aí eu vou equilibrar conforme eu for sentindo, né? Falta um pouquinho de tambores, eu aumento os tambores. Falta um pouquinho de guitarra, aumento a guitarra. Falta um pouquinho de teclado, certo? E assim eu vou seguindo. Vamos lá, galera, falar sobre os equalizadores agora. Aqui na minha frente eu tenho o equalizador que a gente chama paramétrico, certo? O que acontece com esse equalizador? Eu escolho a banda de frequência, subo, desço, certo? Aqui eu estou escolhendo 92 e eu consigo afunilar para pegar o quanto ela quer de frequências do lado ou não. Eu consigo fazer isso pelos 5 filtros aqui, ó. Se eu quiser. Então eu tenho 5 opções. Então aqui, por exemplo, vou pegar 200 e subir. Vou pegar 1K e subir. 2K subir. 6K e subir. Posso fazer isso para baixo também e tirar essas frequências, certo? Qual que é o equalizador semiparamétrico? Semiparamétrico, as laterais dele, ou seja, os graves, eles são controlados a partir da frequência que eu escolho. Tudo o que existe abaixo daquela frequência, ele vai subir ou descer, se eu desejar descer ele. Agudo acontece a mesma coisa. Tudo o que eu quiser que suba depois daquela frequência que eu selecionar, nesse caso 3K, eu vou puxar por ele ou vou descer, certo? E aí eu mantenho, por isso ele chama semiparamétrico, eu mantenho as frequências do meio. E os médios eu consigo trabalhar de forma a escolher frequência, aumentar, reduzir banda, aumentar, reduzir banda, certo? Equalizador gráfico. Ele tem frequências pré-setadas, tá? Aqui nesse caso eu tenho 32 bandas de equalizador gráfico. Ele é menos preciso, porque eu não tenho a opção de escolher quanto eu quero de frequência de um lado e do outro. Então aqui eu escolho as frequências. Exemplo, eu quero subir 100 Hz. É a curva que ele me dá. Ele não me dá outra. Eu quero subir 500. Mesma coisa, eu quero tirar 500. Certo? O que muda? Nada, é uma questão de como você gosta de trabalhar, tá? Por uma questão mais precisa, eu prefiro sempre os paramétricos. Eu sempre dou preferência para os paramétricos. Certo? Vou começar por ele. Então, por exemplo, aqui eu não gosto dessa frequência. Então, ó, eu escolhi 500 e estou tirando. Ó. Eu gosto de 100 para trás, para dar um pouco mais de grave. Eu quero a ponta dele, para ele definir. Certo? Beleza, agora vamos ver no contexto. Sem equalizador.
Repara como o bumbo some. Certo? Então agora é o seguinte, vamos lá? Eu já coloquei o equalizador em cada um, tá? Então eu vou equalizar como se eu tivesse na hora, tá? Então eu vou pedir pro rapaz tocar com bumbo, caixa. Caixa embaixo. Eu quero um pouco de agudo da caixa. Eu não gosto disso. Vou tirar um pouquinho. Vou tirar o grave para não atrapalhar, principalmente porque o mic é perto do bumbo, né? E vou abaixar. Ele dá uma cara melhor para a caixa. Chimbal. Vou tirar o grave dele. Vou procurar a fundamental dele, que a gente chama. Essa frequência que eu quero mais que ele tinte. Vou tirar o feio. Isso eu acho bem feio. Ó como ele some. Voltou. Beleza. Tambores vou fazer o mesmo. Os tambores, o que eu faço? Geralmente eu tiro um pouquinho do grave, mas subo a fundamental dele, pode ser no semiparamétrico mesmo, ó. Tiro o médio que eu acho feio. Puxo um pouquinho de agudo dele. Gordo, suando a mesma cor. Opa, passou o grave. Deixa um pouquinho a cor aqui. Beleza. Voz. Primeira coisa é tirar o grave dela. Então só de prato. Geralmente eu corro a frequência primeiro para escolher a frequência que eu quero tirar, tá? Ó, agora eu vou mostrar sem equalizar. Diferença sensível, mas já fica mais limpo. Caixa pinta mais e tudo mais, certo? Essa é a parte de equalização. Vamos falar sobre compressor. Compressor é o seguinte, ele basicamente é um nivelador de dinâmica, que a gente chama, tá bom? Então aqui, por exemplo, o que acontece? Eu tenho aqui os parâmetros de compressão, que eles são iguais em qualquer mesa, em qualquer situação, certo? A primeira coisa que a gente tem aqui do lado esquerdo, um parâmetro que a gente chama de threshold, tá? Aqui eu vou controlar quanto é o nível, que é esse laranjinha aqui, ó. A partir de qual nível eu quero que ele comece a comprimir, certo? Aqui o ataque é a velocidade que eu quero com que ele comece a aplicar essa compressão. O release é por quanto tempo essa compressão vai atuar. O ratio é
quanto que ele vai comprimir a partir do momento que ele inicia a compressão. E o Knee, ele vai aliviando a curva de compressão, tá vendo? Para ele não ficar uma compressão muito brusca, você consegue deixar um pouco mais natural. Isso é basicamente o parâmetro que tem em todos os compressores. Então vamos começar aqui com o Boom. Então vamos lá. Threshold, tá? Attack, Release, Ratio, Rate, tá? É o mesmo compressor que eu estava usando ali, mas esse é um compressor que eu gosto mais. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que eu vou setar, o meu threshold até onde ele começa a modular, ó. Opa, começou a achar o Boom. Eu quero que ele não pegue logo os picos, eu quero deixar ele mais atrasado um pouco. Repara que ele passa primeiro o pico, depois ele tira. Aqui eu acho que eu gosto do Ratio 4. Eu quero que ele volte mais rápido, para comprimir o próximo mais rápido. Isso, aqui vamos ouvir sem com. Repara que ele fica mais fechado, né? Certo? Aí eu vou colocar um pouco em cada peça da bateria. Mesmo esquema, ó. Fechou, eu vou trazer até ele começar a pegar. Ó. Opa. Aqui como a caixa como a caixa já tá mais espaçada, eu acho que esse ratio, esse release aqui tá legal. Sem, ó. Ela começa a pular mais na frente. Vamos lá na esteira. Tambores às vezes. Aí eu vou dar um tempinho maiorzinho de ataque, vou deixar no automático porque eu quero que ele atue sem eu precisar controlar muito. Auto 1 já pintou melhor, né? O Tom 2 mesma coisa. Surdo a mesma coisa. A voz. Voz eu gosto de ataque longo. Automático. Under my umbrella, under my umbrella. Não é bom abusar muito porque traz muita ambiência na voz, tá? It's raining, raining. Oh baby, it's raining. Vamos ouvir no contexto. Baby, come in me. Come into me. Under my umbrella. Uma sala, um reverb curto, para simular uma sala, tá? Um delay, para eu ganhar espaço, eu gosto de usar ele para espaço, então o delay é um efeito de repetição, então imagina que é como se uma fonte sonora ela batesse em vários lugares e eu estou reproduzindo esse tipo de situação, né? Então conforme o espaço que eu tenho de delay quanto a fonte sonora bate nas paredes, enfim, no ambiente reflexivo que eu resolver colocar, certo? E aí eu gosto de um reverb bem longo para simular como se eu estivesse num espaço grande de shows, certo? Geralmente é o hall. Então vamos ver a diferença entre os três. Eu vou usar a caixa para isso, tá? Share, como você, só o reverb. Tá vendo? Uma sala bem curta. Vou desligar. Aqui eu controlo o parâmetro, tá? Quanto tempo eu quero Quero 258 milissegundos de reflexão. Eu tenho um pré-delay, que é o tempo que o reverb começa a atuar, de 15 milissegundos. Eu gosto desse tempo, porque eu gosto de usar o delay para criar as primeiras reflexões. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou reduzir, ó.
Reparem que meu pré-delay tá bem longo, tá? Eu geralmente gosto que ele comece, que esse reverb longo ele comece a atuar após os outros dois efeitos. Então eu vou abrir todo mundo. Mesmo. Chimbal. Tambores e over. Os tambores também jogam uma salinha de leve, tá? Esse mesmo reverb aqui. Certo. O baixo sem reverb. Guitarra, geralmente eu jogo ela no delay. Principalmente eu ganhar espaço nela, no estéreo. Vou desligar. Certo? Tem o mesmo reverb da sala. Eu gosto de jogar a guitarra pro reverb pro lado oposto que eu tenho ela na mixagem, tá? Pra dar uma impressão de estéreo maior nela. Vamos com a voz. Eu geralmente coloco ela no delay, então vou ver como soa. You have my heart and we'll never be worlds apart. Maybe in magazine, but you still be my star. Olha como ela ganha espaço com o delay apenas. Que é o que eu quero dela. Eu quero que ela ganhe espaço sem eu precisar de volume. E aí eu coloco ela num reverb mais longo porque eu já tenho basicamente um reverb curto nela, que é o som do ambiente da voz. Certo, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar tudo que eu fiz. Sunshine will shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took a look, I'm sticking out to the end. Now that's raining more than ever. Now that we used to have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, under my umbrella. Ella, ella, under my umbrella. O que é um grupo? O grupo é o seguinte, a forma como você costuma tratar os instrumentos, tá? Você não precisa tratar eles de forma individual. Exemplo, eu tenho bumbo, caixa embaixo, chimbal, tom 1, tom 2, tom 3, overs, baixo, guitarra, teclado, voz, tá? Então, como eu costumo trabalhar, você tem como direcionar para grupos e aí subir ou aumentar ou abaixar volumes e inclusive equalizar separado, comprimir separado, grupos de instrumentos, tá? Exemplo de grupos, tá? Vamos lá. Quem eu gosto primeiro? Eu costumo ter um grupo de bateria, tá? Então, eu tenho bumbo, caixa embaixo, chimbal, tom 1, tom 2, tom 3 e over. Passando por um grupo de bateria. Ó. Só que eu tenho um grupo de tons também que eu gosto de fazer. Então eu gosto de agrupar os tons, porque às vezes eu penso nos três juntos na mixagem, né? Se eu quero mais alto ou mais baixo, conforme for o que o cara estiver fazendo. Basicamente, eu faço grupos para que eu tenha controle maior sobre os volumes dos elementos na mixagem, tá? Outro grupo que eu gosto de fazer, grupo de harmonia. Ou seja, eu coloco teclado e guitarra no mesmo grupo, ó. O que eu gosto também? Grupo de efeitos, tá? Eu gosto de usar um grupo de efeitos, então eu tenho todos os efeitos vindo pra cá.
Então se eu achar que tem muito efeito, eu também controlo eles. Então eu vou abrir a mixagem inteira. Etapa final, masterização, certo? Isso é presente normalmente só na parte de finalização, tá? Quando você já gravou a live, quando você levou todos os arquivos, levou para mixar em estúdio, fazer pós-produção, etc. Tudo aquilo que a gente explicou lá no começo. Então vamos lá. Aqui eu tenho a mixagem final, tá? A partir daquilo que a gente fez, certo? Efeitos, compressores, equalizadores, tudo certinho, tudo bonitinho, como se você tivesse feito ao vivo, mas como a gente está falando de pós-produção, é logo a etapa final. Vamos lá. Isso aqui é um medidor, tá? Ó, repara, o volume está em menos 15. Coisas tipo YouTube costumam ser menos 12. Spotify menos 13. Enfim, então a gente vai ter que conseguir esse volume, porque na mixagem a gente não mixa muito alto. Porque a gente não quer que distorça, a gente quer controlar as coisas e pensar em instrumentos. O que a gente faz na masterização? A gente pensa no conjunto, tá? Então a primeira coisa que eu faço, geralmente eu ligo um EQ para ele limpar o que tá faltando. Então eu tô tirando um pouquinho em 90, um pouquinho em 122, um pouquinho em 1K e um pouquinho em 447, tá? De novo desligando. Coisa sutil, certo? Vou comprimir. Eu uso o ataque lento e release automático para ele detectar as coisas, porque eu não quero que ele amasse muito a minha mix. A minha mix já tá pronta, mas ele dá uma cola nas coisas. E aí eu vou usar o limiter, que ele é um compressor, para me dar volume, que ele tem até o mesmo parâmetro de threshold, mas repara que ele não tem ataque. Eu tenho só o release dele, que também é automático. Repara o que vai acontecer com o volume agora. Baby, come in to me. When the sunshine will shine together, told you I'll be here. Repara como o volume está muito alto. Então o que eu faço? Normalmente eu tomo cuidado para o meu limiter não amassar tanto. Apesar de eu não estar ouvindo ele distorcer, ele está amassando muito. Então eu vou trazer um volume mais próximo do que vai para o streaming, que é menos 11, entre menos 10 e menos 13. Vou dar um reset aqui para ver. Tá rodando em menos 10, que eu geralmente olho o low turn, tá? Under my umbrella. Vou desligar para vocês verem a diferença. Esse é o pequeno. It's raining, raining. Oh baby, it's raining. Tínhamos Baby, come in. masterizado. Come in to me. Under my umbrella. E é isso, pessoal. Então usei basicamente com o equalizador, um compressor para aliviar para o master e dar uma nivelada nas coisas, e um limiter para conseguir volume, certo? É isso.